Vamos continuar, João 6. Amém? Eu vou para os 6, desde 2 versículos só, do capítulo 6 de João, 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar a obra de Deus? Quer dizer, o homem ainda tem a presunção, ou tem a ignorância, achando que nós, homens, somos capazes de realizar a obra de Deus. E o homem que ama a Deus realmente tem um desejo de realizar a obra de Deus, mas Deus precisa nos revelar, irmãos, nós por nós mesmos não temos a capacidade de realizar a obra de Deus. É por isso que nós precisamos da palavra. É a palavra que realiza a obra de Deus. Por isso que Jesus disse no versículo 29, respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta. Você quer realizar a obra de Deus? Não é pela sua capacidade. Eu sei ensinar, eu sei ajudar os irmãos, eu sei pregar evangelho, eu sei fazer. Irmão, não é pela sua capacidade. Sabe como é que se realiza a obra de Deus? A obra de Deus é esta aqui: creiais naquele que por ele foi enviado. Basta crer no enviado de Deus e ouvir a sua palavra como palavra de Deus, irmãos, e essa palavra fará a obra de Deus. Então, irmãos, o que cabe a nós, irmão, não é adquirir muita capacidade de fazer a obra de Deus, irmão, é crer na palavra do profeta de Deus, tá bom? Senhor Jesus. E o homem, irmãos, tem esse conceito de trabalhar para Deus com a sua própria capacidade, fazer a sua obra, irmãos. Isso está espalhado, esse conceito está espalhado em toda a cristandade, todo o cristianismo, somente Deus é capaz de realizar. Cabe ao homem receber a palavra do enviado de Deus e crer em Deus que falou a palavra. Na verdade, o enviado de Deus fala a palavra que Deus falou, não é ele, tá? Por isso, no capítulo, voltando lá para capítulo 5 de João, versículo 38 fala assim: também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Quer dizer, se você não crê em quem Deus enviou, a palavra não permanece em você, quer dizer, a palavra não faz efeito, Então, se nós cremos, a palavra faz efeito, e se nós não cremos, a palavra não faz efeito. Por isso, irmãos, há alguns que estão um pouco incrédulos com tudo isso que está acontecendo, a imersão na palavra, o grito de guerra, tem um problema com isso. Irmãos, se não crê, não acontece. Agora, esses adolescentes são tão simples, eles creem, eles praticam, e a vida deles está sendo transformada. Está havendo grandes mudanças na vida deles, porque eles creram. Por isso, irmão, se você não crê, você vai dizer: ele não é profeta não, porque não funciona comigo, porque você não crê, tá? Então, Senhor Jesus, versículo 39 e 40: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Veja bem, irmãos, aqui está falando que os judeus examinam as escrituras. Vamos usar no tempo da igreja. Os judeus examinam as escrituras, e nós, os cristãos, examinamos a Bíblia, certo? Então, alguns julgam a palavra profética, querendo dizer para os irmãos, não vai pela palavra profética, vai para a Bíblia. Certo? É muito certo isso. E os judeus também iam para as escrituras. Só que, irmãos, você indo para as escrituras, os judeus iam para as escrituras, achando que nas escrituras, na letra preta impressa no papel branco, está a vida eterna. Irmãos, a vida eterna está em Jesus. Então, irmãos, não é meramente a Bíblia, não é letra preta no papel branco. Você tem que ir aqui na palavra, irmão, na Bíblia, você tem que achar Jesus.
E como você vai achar Jesus, irmãos? Você vai achar o falar vivo do Senhor. Jesus tem que estar vivo através da Bíblia. A Bíblia, né, tem que ter Jesus falando com você. Essa é a palavra profética. A palavra profética vem da Bíblia, mas é Jesus através da Bíblia falando conosco de uma maneira viva, né? É um falar rema, um falar, né, instantâneo, para atender necessidade, né, do momento. Por isso, irmãos, não pense, tem gente que fala, não, vamos para a Bíblia, tudo vamos para a Bíblia. Ué, os judeus, né, eles observavam as Escrituras, mas não iam até Jesus, né? Então, contudo, não quereis vir a mim para teres vida, porque as Escrituras são elas mesmas que testificam de mim. E vocês vão em cima da letra morta, né? Ali não tem vida. Irmãos, é Jesus quem dá vida. Então é o falar vivo do Senhor é que dá vida. Ó Senhor Jesus. E onde está a vida, irmão? Quem é a vida? 1 João capítulo 1. A vida é uma pessoa. Não é? Não são escrituras. É uma pessoa, tá? Então, 1 João 1, como diz? 1 João. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Olha, ele está falando de uma coisa, de repente fala, com respeito ao verbo da vida, com respeito à palavra da vida. Irmãos, essa palavra pode ser apalpada, essa palavra pode ser contemplada, essa palavra, irmão, pode ser visto e ouvido, né? Irmãos, essa palavra é uma pessoa. Aí no versículo 2, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então a vida eterna, irmãos, é Cristo. A vida eterna é o Filho, é uma pessoa. Então não adianta você ir na Bíblia, na letra preta, no papel branco, irmãos, e achar a vida, não ir até Jesus. Jesus é a vida. Jesus é a vida eterna. Por isso, irmãos, nós precisamos da palavra profética. O que é a palavra profética, irmãos? É a palavra que Jesus fala conosco através da Bíblia, através das Escrituras. Mas você tem que achar Jesus aqui, tá? Ó Senhor Jesus. Então hoje acontece o mesmo. Alguns rejeitam a palavra profética ou falar vivo de Deus, usam a própria Bíblia para ir contra a palavra da vida, né? Então o diabo, irmãos, é muito astuto ao inserir dúvidas quanto à palavra de Deus, desconecta o homem de Deus, pois ele sabe que se a igreja crê na palavra com simplicidade, né, e a palavra de Deus opera eficazmente em quem crê. Qual é o versículo? 1 Tessalonicenses 2,13, né? Quem crê, a palavra opera. Quem não crê, a palavra não opera, tá? Irmãos, ó Senhor Jesus, porque a vida está na palavra, né? E a vida é a luz dos homens. Ó Senhor Jesus, deixe-me como prosseguir aqui. Eu queria mostrar para vocês o seguinte. O diabo é muito astuto. Ele sabe que o fim dele é quando a obra de Deus se realiza na terra, através da palavra. Se a obra de Deus é realizada, irmãos, o fim dele está próximo. Então o que ele quer fazer? Ele quer parar isso. Como é que ele faz? Então vou dizer para vocês o seguinte. Na verdade, irmãos, o homem foi criado para receber bem a palavra de Deus. O homem foi concebido assim, sabia disso? Em Gênesis 1 e 2, certo? Deus falava, né? E o homem obedecia, recebia.
E Deus, né? E a palavra de Deus, irmãos, é que fazia o homem viver. Por isso que em Mateus 4,4 Jesus falou assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Disso sim viverá o homem.